Jesus fazia de verdade milagres? Bom, claro que um tema tão polêmico como esse merece, antes de tudo, respeito. O objetivo desse vídeo é falar de temas delicados, porém, sem querer ofender ninguém. Estamos aqui estudando Torá e querendo saber o que a Bíblia Sagrada fala sobre o tema. Se você quer ouvir um pouco mais sobre isso, antes de tudo, aproveita para curtir esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos falar sobre isso. Pessoal, Jesus era um judeu que cresceu de forma ortodoxa, um judeu ortodoxo na época da destruição, próxima destruição do Segundo Templo. De acordo com o que sobrou da Guemará, digo sobrou porque a Inquisição e o Vaticano queimou muitos livros judaicos porque não queriam que o mundo soubesse a verdade sobre a história de Jesus, nos conta que Jesus sabia muita Torá, mas ele começou a fazer alguns erros, alguns pecados, como qualquer ser humano poderia ter feito, e que toda vez que ele vinha falar com o seu rabino, que ele queria se arrepender, o rabino estava estudando ou rezando e fazia o famoso movimento em israelense, em hebraico, que é espera, agora não. Jesus tinha uma revolta com alguns assuntos judaicos, a nossa Torá fala. E ele decidiu, depois de um tempo, eu estou resumindo muito, se rebelar. Eu não preciso disso. Eu não preciso dessa forma, eu posso ter o meu próprio caminho para com Deus. A Guemará conta, e alguns sábios nos dizem, que ele aproveitou para entrar em contato com um pergaminho onde era causado o nome de Deus, que até hoje alguns cabalistas dominam. E esse pergaminho ele teria colocado dentro da pele, no braço. Através daí, ele conseguiu não só se rebelar na época contra as leis divinas e o povo judeu, mas também começou a efetuar milagres. E começou a dividir opiniões. Porque, por um lado, existiam algumas dezenas de sábios que também faziam isso na época, os milagres. Por outro lado, ele dizia que era em nome de um novo caminho. A gente sabe que, no final das contas, não foi Jesus que criou o cristianismo, ele veio mais de 300 anos depois, Constantino, Concílio de Nicéia e muita história. Mas a gente também sabe que, de acordo com cristãos, que eu converso com muito respeito, existem muitas versões diferentes da história de Jesus. E acho, na minha humilde opinião, que ninguém mais veredito, ninguém mais confiável para falar sobre Jesus do que um judeu, já que ele era judeu também. Ele falava hebraico, ele falava aramaico, e nós estudamos a Torá original, em hebraico e em aramaico. Assim como ele vivia na época de justos, que falavam e contavam uns sobre os outros, a gente tem isso escrito. Não teria por que o povo judeu estar mentindo ou modificando a verdade. Mas pense comigo, depois que uma religião foi criada por um romano, que tinha o intuito de misturar paganismo com o império mundial, você acha que ele tinha interesse de contar apenas a verdade? Você acha que a religião instituída em Roma tinha interesse de unir o ser humano a Deus? Ou fazer que seus interesses penosos sobre o mundo fossem conquistados? O que faz mais sentido, na sua opinião, logicamente? Por que existem estudos do Novo Testamento, e eu falo de verdade com todo o amor do mundo sobre o tema, apenas querendo falar da verdade? Existem tantas versões diferenciadas, tantas histórias diferentes de Jesus. Lembro de um artigo que saiu na Galileu Galilei, uma revista respeitada de estudo de história, de que foi encontrada uma versão do Novo Testamento de mais de 1000 anos atrás, onde lá Jesus pecava e nem era Messias. Então a pergunta é, qual Jesus exatamente o cristianismo está seguindo? Ou a junção de quais versões? O judaísmo prefere a originalidade, o hebraico, a história verdadeira, o que nós como povo vimos com nossos olhos. Porque no final das contas, como a Kabbalah fala, Tahazi, venha e veja, quando você vê e testemunha algo, ainda mais em milhares de pessoas como na época de Jesus, era um fato consumado. E o judaísmo não tem intuito de fazer concorrência com ninguém. O judaísmo é e representa a Torá, o manual de instrução espiritual da verdade de 3.300 anos. Nós não precisamos fazer concorrência, nós não somos times de futebol, nós devemos respeitar sempre a fé alheia, mas precisamos também da lógica,
da coerência, do bom senso e de uma pergunta simples: o que faz mais sentido? Escutar uma versão de um romano que tinha intuitos políticos e pagãos sobre o povo, ou o próprio povo da qual saiu Jesus, que é o povo judeu, que estudava hebraico e aramaico na mesma época que o povo escrevia sobre a história dessas pessoas. É por isso que é tão importante a gente ser livre para pensar, sermos livres para questionarmos e continuarmos respeitando, amando cada um ao próximo, sabendo que independente do que cada um quer acreditar e deseja acreditar, todos nós somos criaturas e criados à semelhança de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para curtir aqui embaixo. Não deixe de escrever aqui nos comentários se você gostou, dúvidas que você tenha, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei. Aproveita para se inscrever no canal e vai torar.